I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um episódio de Demônios de História. E no episódio de hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a história de Júlio César, o ditador romano. Já começar falando que César nunca foi imperador, mas foi sim um ditador romano. E guarda essa informação porque lá no final do episódio vai ser interessante. E junto disso eu vou falar sobre a frase que Júlio César não criou, mas popularizou: Aleia iacta est. O dado está lançado, também traduzido como a sorte está lançada. Aproveito para já agradecer a todo mundo que escutar esse episódio e vamos começar do início. Para eu falar sobre Júlio César em si, eu tenho que falar brevemente sobre os acontecimentos que vieram antes do general romano. Roma, na época, já era uma república. Para quem não sabe, Roma foi dividido entre um reino, uma república, um império. Para quem quiser mais informações gerais sobre Roma, eu recomendo escutar o segundo episódio do podcast, que é justamente um bate-papo com esse professor meu chamado Rafael Scopacasa, especialista em Roma, episódio muito bom, vale a pena conferir. E nessa República Romana, uma crise havia se instaurado. Uma crise que, nos anos anteriores de César, foi causada por Sulla. Aqueles não conhecem Sulla, S-U-L-A ou S-U-L-L-A, dependendo de algumas traduções, foi um ditador romano. Ele conseguiu, me dar força, obrigar o Senado a o reconhecer como ditador. O que, em uma república, de certo ponto, democrática de Roma, era um absurdo. E por incrível que pareça, Sulla havia topado se afastar do poder de uma forma até que pacífica, mas não sem realizar mudanças que impactariam o futuro da República. Ainda no poder, ele criou uma lei que proibia os generais de entrarem na província romana, entenda província romana, a Península da Itália, uma parte mais ali do meio da Itália para baixo, com suas tropas. Dessa forma, essa seria uma forma justamente de evitar que outra pessoa seguisse seus passos. Porque, afinal de contas, ele entrou com o pé na porta e tudo mais em Roma com suas tropas. Mas isso tem um problema. Quando o general ia para Roma, então, ele liberava seus soldados. Esses soldados só recebiam salário, recebiam realmente fonte para sua sobrevivência em serviço. Quando já não tinham mais idade de estarem juntos ao seu general, eram dispensados. E muitos não tinham o que fazer, não tinham renda, não tinham como conseguir sua subsistência. Por isso, permitia que qualquer general que oferecesse a eles ganhos teria sua lealdade. E isso vai ser importante daqui a pouco. No mesmo período, um jovem romano estava ganhando muita fama. Esse era Pompeu. Um prestígio uma fama que ele consegue graças à sua ação militar vitoriosa na atual Espanha, ou na Península Ibérica, na Península Hispânica, como preferirem. E essa fama conquistada por Pompeu levou a ele a tomar uma decisão. Ele queria ser cônsul. Para quem não sabe, cônsul era o cargo mais alto da República Romana e basicamente todo ano elegiam 2 cônsuls. Um podendo vetar decisões do outro para manter uma espécie de democracia, uma espécie de equilíbrio. Junto a Pompeu havia um homem chamado Crasso. Crasso, um dos homens mais ricos, se não o mais rico de Roma, conquistou sua riqueza tomando terras dos inimigos de Sulla que foram assassinados pelo ditador. Então ele tem uma fortuna manchada com sangue. Ele também tinha uma fama militar. Não sei se vocês conhecem a história de Espartacus, o escravo, o gladiador, que liderou uma revolta contra a República Romana. Tem até séries, filmes sobre o Marx, chega a falar
sobre ele, mas o fato é que o revoltoso Espartacus é derrotado por Crasso, o que gerou a Crasso, o general, uma fama. Com riqueza e fama, ele também lançou seu nome para ser como candidato a cônsul, sendo eleito junto a Pompeu. E é interessante falar um pouco da atuação deles como cônsul, porque Pompeu continuava militarmente ativo. Ele passou pouco tempo dentro de Roma em si, o que prejudicou a imagem dele como político. Mas como militar, ele era muito respeitado. Ele atacou o Império de Ponto, que fica no Oriente Médio, sendo vitorioso, conseguindo conquistar aquela região e conseguindo até mesmo resolver uma disputa interna da Judéia. Judéia, onde Cristo nasce, era uma província do Império Romano. E apesar da pouca desenvoltura política, a sua fama e sua capacidade militar assustavam o Senado. Eles temiam que Pompeu, que foi inclusive militar ao lado de Sula, marchasse em Roma com suas tropas e tomasse o poder. Mas a realidade é que Pompeu não tinha interesse em tornar ditador. Ele só queria duas coisas: consolidar seu domínio na Ásia e entregar terra aos seus soldados, conseguindo assim território para si e o apoio de seus soldados. Mas, como eu disse, ele não era um bom político. Ele mal ficava em Roma mesmo como cônsul, o que impediu ele de conseguir fazer qualquer grande mudança, qualquer aprovação de leis no Senado romano. A situação mudaria graças a um também jovem, inclusive o mais jovem entre Crasso e Pompeu, inclusive o mais jovem personagem dessa história que eu vou contar pra vocês, que era Júlio César. César retornava da Espanha vitorioso e também queria aproveitar. Apesar de não ter grandes vitórias como Pompeu e Crasso, seus antecessores, ele arriscou. Mas ele não foi bobo. Ele sabia que teria que lutar ou que negociar a sua eleição. Por isso, ele se reúne com Crasso e Pompeu. Faz com que os dois se reaproximem e faz alguns combinados. Ele oferece Júlia, sua filha, em casamento a Pompeu. Esse aceita e garante ainda que os objetivos de Pompeu de consolidar seus territórios na Ásia e de dar terra aos seus homens seriam cumpridos. Ao mesmo tempo, ele pede a Crasso ajuda financeira para pagar algumas dívidas. Essa aliança, então, de três é consolidada e César é eleito cônsul. E essa aliança, podemos dizer informal ou não regulamentada, ganha o nome de triunvirato, ou primeiro triunvirato. Na ideia de que as decisões seriam tomadas por César na lei, ou no Senado, mas ele estaria atuando junto com Crasso e Pompeu para que o interesse dos três fossem decididos. Ou seja, é como se três pessoas estivessem comandando Roma no lugar do cônsul. Mas apesar disso, não quer dizer que César foi apenas um político. Ele usou a força. Ele usou a força para ameaçar e até mesmo agredir senadores para garantir suas vitórias em votações. Ele não era flor que se cheire também. Mas eu devo admitir que ele era um militar de excelência. Ele foi atrás das glórias militares, principalmente contra os gauleses. E são essas vitórias de César contra os inimigos de Roma que deixam ele muito poderoso. Ele consegue uma fama comparável aos dos colegas e uma riqueza maior que qualquer romano tinha visto. As suas histórias vão desde batalhas na Espanha, batalhas contra os gauleses, até mesmo a invasão das ilhas da Inglaterra. César está se tornando uma pessoa conhecida, respeitada e temida.
Poderoso como ele estava, ele conseguiu um mandato de 5 anos nas suas províncias, que ficava ali no sul da atual França. O que é inclusive curioso, porque geralmente o mandato era de 1 ano, podendo ser expandido para 2. E apesar de estar sempre em batalha ou sempre em campanhas, César nunca se deixou ficar distante da política. Sempre mantinha contatos em Roma, mantinha pessoas de sua confiança em Roma para organizar ações no Senado, para combater a oposição. Então ele conseguia, ao mesmo tempo, equilibrar o seu lado militar e o seu lado político. Mas não se criar inimigos. A violência de César levou a ele a ser inimigo de muitos senadores, muitos políticos romanos, o que tornou um problema. Um problema que aumenta de tamanho em 54 e 53 a.C. Por quê? Em 54 a.C., Júlia, sua filha e esposa de Pompeu, morre durante o parto, o que enfraquece um pouco os laços com Pompeu. E no ano seguinte, 53 a.C., lá na Ásia, Crasso é derrotado. E, além de derrotado militarmente, ele acaba sendo assassinado. Com uma aliança enfraquecida e com dos, um dos membros do triunvirato morto, o próprio triunvirato e a posição de César estavam ameaçados. César sabia muito bem que a sua riqueza e sua glória o protegeriam apenas enquanto senador, enquanto cônsul, junto com a proteção legal que o cargo tinha. Mas ele também sabia que no momento que se tornasse um cidadão comum, que deixasse ser político, ele seria processado. E um processo que ele temia que não seria justo e levaria ao fim de sua riqueza e de sua carreira. Uma situação que era tensa para César piora quando Pompeu, que na época ainda era seu aliado, se aproxima de um homem chamado Sícipo, que era inimigo político declarado de Júlio César. O cônsul romano não estava em uma situação confortável. Ele temia que tinha apenas duas opções: deixar para lá seu cargo político, aceitar um julgamento, torcendo para que seja protegido por Pompeu, ou lutar para manter o que ele teve. E o fato é que o medo do Senado era grande. O Senado não gostava de Pompeu também, mas detestava César. É como se dos males o menor. Pompeu podia ser ruim, mas era melhor que César. Tanto que o Senado vota para que César seja substituído como cônsul. E César sabia muito bem o que esperava. Como eu disse, um julgamento não justo e a possível perca de tudo que ele conquistou. Ele desce com seus exércitos até o rio, chamado Rio Rubicão. Para quem não sabe, o Rio Rubicão é um pequeno rio. E era o rio que determinava a província de Roma, a província da Itália. Ou seja, como o sul determinou, era o ponto em que nenhum general poderia entrar com suas tropas. Mas César, mas César não seguiria isso. Sabendo o que esperava, ele resolveu que lutaria para garantir os seus direitos, para garantir tudo que ele conquistou. Citando a frase do grego Meandro, aleia iecta est. A sorte está lançada, ou os dados estão lançados, César cruza o Rubicão. E ao cruzar o Rubicão, não havia mais volta. Roma entraria em uma guerra civil. De janeiro de 49 a.C. até 45 a.C., César e Pompeu lutaram uma guerra civil devastadora em Roma. Uma guerra cujo César entrou com uma desvantagem numérica. Porém, a estratégia e sorte estavam ao seu lado. Em uma passagem por Egito, os romanos acabam envolvidos na chamada Guerra Alexandrica, em uma disputa do trono entre Cleópatra e Ptolomeu.
pelo trono egípcio, no caso. Os romanos acabam envolvidos nesse conflito e Pompeu é assassinado por apoiadores de Ptolomeu ao desembarcar no Cairo. A morte de Ptolomeu, apesar de dar vantagem a César, não foi tão valorizada pelo mesmo. Há até mesmo relatos de que a cabeça de Pompeu foi entregue a César e esse ficou horrorizado com o que viu, mandando enterrar a cabeça em Alexandria, onde posteriormente foi construído um templo em homenagem aos deuses romanos. O fato é que em 44 a.C., César estava vitorioso. A guerra havia acabado, seu principal inimigo estava morto. Mas César não seria um cônsul, mas também não seria imperador, apesar de ter aspirado. César foi então anunciado pelo Senado, ou apontado pelo Senado, como ditador perpétuo. Então, olha só, como eu disse lá atrás, César nunca foi rei, nunca foi imperador. Ele foi, então, um ditador. Não sei se vocês conhecem, chamado calendário Juliano, que é o calendário adotado por César, e, inclusive, o mês de julho é em homenagem a ele, em homenagem a Júlio César. Como ditador, César tinha planos de recuperar a estabilidade política da República Romana, mas nós não temos muito relato de como ele pretendia fazer isso. Até porque ele ficou muito tempo no poder. Cerca de um mês após a sua nomeação como ditador perpétuo de Roma, ele foi chamado ao Senado para uma reunião. No Senado, ele se deparou com Brutus, senteado, e cerca de outros 59, 60 senadores. Eles conversaram, e quando César se levantou para ir embora, foi esfaqueado não por um, mas por todos os senadores que estavam ali, incluindo seu enteado. Foi a forma que os senadores se viram de se livrarem do ditador e buscarem uma estabilidade romana. Eles queriam estabilidade e eles não acreditavam que César conseguiria dar isso. E fora, como disse lá atrás, César tinha muito envolvimento política. E inclusive, nesse 15 de março, quando César é assassinado, que faz inclusive aniversário semana que vem, que ele diz aquela famosa frase, até tu, Brutus. A frase referindo ao fato que seu enteado, pessoa que ele amava, o traiu, tramando sua morte. A morte de César e o fim da Guerra Civil não levaram Roma a uma paz, uma estabilidade. Pelo contrário, novas disputas políticas pelo comando de Roma surgiram, levando ao surgimento do segundo triunvirato. Não entrarei em detalhes aqui, vou comentar que o triunvirato o segundo triunvirato foi comandado por Marco Antônio, Otávio e Lépido, que comandaram desde a morte de César, 53 até 33 a.C., tomou outra onda de estabilidade. E sendo inclusive que Otávio era seguidor e sobrinho neto de Júlio César. Então ele tinha uma fama. E o fato é que esse segundo triunvirato chega ao fim, novamente, com um conflito entre as partes envolvidas, e leva a um resultado interessante. Que Otávio está vitorioso. E o Senado, percebendo que estava na hora de grandes mudanças, percebeu que Roma precisava de um líder, uma figura forte para comandar para comandar a nação. Não mais uma república, mas sim império. Assim, Otávio, sobrinho neto de Júlio César, torna-se Augusto, o primeiro imperador romano. Então nós temos como uma série de crises nos últimos anos, no último século, antes do nascimento de Cristo, levam a duas ditaduras, a uma disputa imensa de poder, a embates civis, até Roma conseguir sua estabilidade graças ao Império. Para finalizar o episódio, vou fazer um comentário de que César, mesmo nunca tendo sido imperador, teve seu nome imortalizado nas monarquias, já que Czar e Kaiser, os títulos monárquicos, respectivamente, do Império Russo e do Império Alemão, derivam de César. A palavra César tinha muito peso.
Não é à toa que os próprios imperadores romanos se chamavam de César. Assim, César entra para a história como um ditador, como um general de excelência e como uma figura que inspiraria outros líderes por toda a Europa. Eu agradeço a todo mundo que escutou o episódio até aqui, em especial o Felipe, vulgo Dom Ratão, um grande amigo que financia esse podcast. Se você tem condição e vontade de financiar um podcast, você pode fazer isso pelo Catarse ou pelo Pix. Os dados estão no nosso Instagram, @Mundinho de História. Você pode aproveitar e nos seguir nas redes sociais, no Mundinho de História, no Facebook e Mundinho de Ist, no Twitter. Você pode ainda nos ajudar compartilhando esse episódio com seus colegas, amigos, familiares, curtindo as postagens nas redes sociais, comentando o que acharam, comentando sugestões, críticas, são sempre muito bem-vindas. E no mais, agradeço a todo mundo novamente e vejo todos vocês na próxima semana. Um abraço.